não sei como andou a grande mídia, porque a grande mídia praticamente eu não assisto nada. Então, realmente, a COP30 é uma pequena tragédia brasileira que a gente passaria muito bem sem ela e que nos custou 6 bilhões de reais. Não sei para quê. Talvez para a gente arrecadar um dos 6. Ô, Rubão, Então, realmente, pode falar, Vitor. perdão, só boa noite, né? Ricardo aqui. Ah, Oi. então, eu tenho alguma. Primeiro, assim, o governo Merz, não exatamente o Friedrich Merz, né? Mas o porta-voz, ele falou, ele pediu meio que desculpas. Ele falou assim: não, na verdade a gente não teve tempo de conhecer as belezas da Amazônia. O ministro, por exemplo, do Meio Ambiente falou que também ele queria ter ficado mais tempo para pescar. O próprio Friedrich Merz, ele falou que, poxa, tem 1 milhão de pessoas no Brasil que falam alemão, o Brasil é o nosso maior parceiro geopolítico. Então já deu uma certa passada de pano, ele viu que pegou mal. E de fato eu acho que ele falou muito essa frase porque ele sabe dos problemas que ele tá na Alemanha. Ele tá com uma Jogou pra torcida, né? Exatamente, ele tá com uma popularidade baixíssima. A alternativa pra Alemanha só cresce de popularidade, né? Ele tá com. Tirou o Olaf Scholz porque tava com a popularidade baixa, entra o Merz que tá com uma popularidade pior ainda. Então acho que ele quis meio que resgatar um sentimento mais nacionalista, né, na Alemanha, como se a Alemanha fosse melhor. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Rubão, porque você acredita em aquecimento global, em mudanças climáticas? Eu acredito, mas não acredito que elas sejam uma interferência direta do homem. Ai, Tá? Eu acredito que realmente nós estamos passando por uma sequência de mudanças climáticas globais que tem a ver com os ciclos da própria Terra. Tá? Agora, que a interferência do homem, eu acho que o homem interfere demais no clima, mas no microclima. Ou seja, a gente tem capacidade de destruir, devastar São Paulo, aquela área de 5 mil quilômetros quadrados ali, onde você consegue criar um clima horrível, horroroso, como no Rio de Janeiro. Eu acho que o homem ataca muito o microclima, mas o clima em geral, os números são assustadoramente pequenos da interferência do homem, com exceção, é claro, de uma coisa que me incomoda muito, que é o lixo. O lixo é terrível. A gente tem quase uma Inglaterra flutuando, né, naquela área de remanso que existe ali ao sul do Alasca, entre Sacalinas. Ali existe uma área de remanso que tem milhares de quilômetros quadrados, como se fosse um efeito Coriolis, né? Enorme, aonde aquilo ali tudo vai criando ali, e ali nós temos, inclusive seria um bom dever de casa para as marinhas de guerra do mundo ir lá limpar aquilo, ao invés de ficar dando tiros uma nas outras, né? Então é o seguinte, mas eu acredito sim, a mudança, inclusive nós estamos no meio dessa mudança global. Tá? Inclusive as geleiras da Antártida aumentaram assustadoramente. A quantidade são bilhões de toneladas de aumento da calota gelada da Antártida. Então, isso daí é um contrassenso direto ao aquecimento global. Agora, efetivamente, o pessoal fala em inversão de polaridade e outras coisas que pode estar acontecendo, a gente passando por um ciclo desse, que esse ciclo de aquecimento global eu não acredito nele. Agora, acredito sim em mudanças realmente do clima, substanciais, mas que não estão acontecendo diretamente pela influência do homem. Não que o homem não seja realmente uma máquina de devastar. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. É uma tragédia. Agora, nós também temos outros lados. Por exemplo, nós temos a parte norte do Sahel, com a plantação lá de alguns bilhões de árvores, e a China, que está gastando 100 bilhões de dólares por ano só em reflorestamento. Ela está conseguindo até 100 mil quilômetros quadrados por ano de, vamos dizer, início de recuperação, porque a China tem um problema muito grande de desertificação, principalmente no norte da China. São desertos que estavam avançando muito e a China tem conseguido um sucesso com mudança, né? Nós temos aqui a Embrapa também, que seria sensacional nisso, mudança do código genético das plantas, e eles estão conseguindo efetivamente segurar aquela área ali e tem conseguido avançar nisso aí. Essa tecnologia também está sendo usada na África, acima do Sahel, e está havendo uma boa recuperação. Então, realmente, e outro lado, o lado positivo dessas COP, disso aí,
tem a ver com desmatamento. Eu vejo pelo Rio de Janeiro, que entrou num processo de devastação da floresta, da Mata Atlântica, que é a mata mais diversa que nós temos. Tá? Não é a Amazônia, é a Mata Atlântica. Tá? Não existe diversidade maior que na Mata Atlântica. E, efetivamente, nos últimos 20 anos, a Mata Atlântica no Rio de Janeiro tem crescido. Então, tem efeito bom. Agora, respondendo efetivamente ao que você... O resto eu divaguei, né? Respondendo diretamente ao que você me perguntou, eu acredito na mudança, sim. Mas eu acho que o impacto do homem a nível global, muito pequeno. Agora, sim, a nível pontual, focal, ao microclima, o homem consegue, sim, pegar pontos ali de áreas de 500 quilômetros, 1.000, 10.000 quilômetros quadrados e fazer uma zoeira, destruir mesmo. Então, porque a minha pergunta, Rubão, é muito no sentido, porque eu concordo com você que não só a COP30, mas a 28, a 29, elas foram pouquíssimo efetivas para trazer algum resultado. E acho que isso não está ligado só à COP, mas às grandes conferências internacionais. A OMC também perde representatividade, a própria ONU perde representatividade. Você, com a sua visão nacionalista, você acha que ainda existe um jeito dos países no cenário geopolítico global entrarem num consenso para reverter a mudança climática, para conseguir regular o comércio internacional? Cara, se a gente fizesse uma COP definitiva, aonde os países fossem lá cuidar efetivamente do clima global, que não fosse feito política ou jogo de interesses econômicos profundos, como tem feito, porra, o Macron só sabe jogar política economicamente, mais nada. Ele está pouco se lixando para qualquer coisa. Então é o seguinte, eu acho que se houver o seguinte, gente, o problema é sério. Vamos tentar resolver esta desgraça? Vamos sentar sem nenhum interesse maior, a não ser efetivamente cuidar do clima? Eu acho que sim, porque a capacidade que os blocos têm de aplicar tecnologia ao que o planeta necessita, eu acho que não tenho dúvida que nós teríamos resultados maravilhosos. Agora, o problema é que sempre vai com a carga comercial, com a carga econômica, com a marca por trás, com aquela história toda. É o processo de invasão, é o processo de dominação, é o processo todo andando em volta daquilo ali. Então é o seguinte, se efetivamente você pegasse superpotências como a China, como a Europa toda ocidental, os Estados Unidos, a Rússia, o próprio Brasil, que nisso daí é nada de braçada, a gente fizesse essas superpotências que têm capacidade de efetivamente apresentar resultados práticos no que eles aplicam. Estou falando que nós temos aqui o aumento de produtividade substancial que nós temos através dos anos da tonelada por hectare, que nós temos em várias culturas nossas que são soberbas. Então é o seguinte, se a gente fizesse isso com um foco único e exclusivo, nós conseguiríamos um resultado. O problema todo é que entra no meio a sacanagem. Entra no meio o resultado econômico daquilo, ou seja, o processo de dominação que não para, que parece que é inerente ao ser humano e contamina os estados como se fossem seres, indivíduos. Rubão, obrigado demais aí pela participação, cara. E deu tudo certo aí, né? De nada. Desculpe o estado de precariedade. Foi melhor do que Da próxima vez eu pretendo falar pelo menos da cadeia. Tá certo. Foi melhor que o Pavanato, que tava sem fone, inclusive, e não conseguiu falar com a gente. Então, parabéns aí pela Então, meu cativeiro ganhou do dele. Ganhou muito mais. Se ele tava na casa dele. Obrigado demais, viu, Rubão? Tá faltando... Vamos marcar pra você voltar, que já falei pra André aí nas próximas semanas, ver se você tem um horáriozinho pra vir pra cá de novo, tá bom? Perfeitamente. Um abraço aí pra vocês, um abraço pro Ricardo, um abraço pra todo mundo. Abraço. Um abraço. E aí, gente, vamos falar de robô ou vamos falar de Japão e China, hein?